Salve galera, beleza? E aí, olha só, hoje a gente vai trabalhar na apostila 6, o módulo 36, domínio amazônico. A gente vai trabalhar sobre os impactos ambientais, tá certo? Que esse domínio sofre. Vamos lá então? Ó, eu queria que você fizesse o exercício 5 como tarefa, tá? Um exercício interessante, acho que vale a pena você trabalhar em cima dele, ok? Dúvidas? Entre em contato aí comigo. Fechou? Então, pega lá na página 188 e o exercício de aplicação na página 197 que a gente vai fazer no final dessa aula. Eu queria te chamar a tua atenção e deixa eu aproximar aqui a minha telinha para você visualizar melhor, para falar um pouquinho sobre esse bioma amazônico, né, pessoal? Cara, a gente tem o maior bloco remanescente de florestas, tá certo, tropicais do mundo. É muito importante a gente deixar claro que nós estamos falando aqui de um domínio que está presente em 9 países. Né? Eu estou só recapitulando, inclusive, aquilo que nós já estávamos falando nas outras aulas. 69% deste bloco é localizado no Brasil, tá bom? É importante que você entenda essa definição aí. Que nós estamos falando também sobre a maior bacia fluvial do mundo, né? Com cerca de 20% de toda a água doce do planeta, com o rio mais longo, mais caudaloso do mundo, tá? Responsável por grande parte do equilíbrio hídrico do mundo. Ô, gente, nós não podemos falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é isso, mas nós podemos sim dizer que ela é importante no contexto de manter o equilíbrio hidrológico do planeta. Isso é importante deixar claro, tá bom? Porque ela tem um regime, né, de evaporação, de evapotranspiração da floresta muito significativo para a gente manter o clima aí mantido numa boa qualidade, tá bom? Quando a gente fala que o Brasil tem uma importância significativa para a Amazônia e ela vice-versa, estou falando que 60% do território brasileiro é permeado pelo domínio amazônico. Então isso é importante, tá? Com quase 20 milhões de pessoas que vivem nessa localidade. No entanto, quando você coloca esse povo todo nessa área, a gente vai ter uma baixa densidade média, tá? Uma baixa densidade demográfica, tá bom? Beleza, mas eu quero chegar mesmo, o objetivo dessa aula é falarmos sobre os impactos ambientais da Amazônia. E é esse o grande chamariz aqui. Meus colegas aí de casa que gostam, né, de fazer anotações, eu gostaria que você marcasse esse slide. Você tem esse slide aí nas suas mãos aí. Pessoal, eu preciso que você guarde essas informações todas. Meu aluno do primeiro colegial nunca mais vai esquecer disso. Você vai levar isso para as provas. Você vai sair da faculdade e vai guardar isso com você sempre. Porque é obrigatório, enquanto cidadão brasileiro, você entender os problemas da Amazônia, tá? E eles estão citados aqui. Gente, a Amazônia sofre por uma coisa chamada expansão da fronteira agrícola, tá bom? Ou seja, a ação, né, do desmatamento em direção ao núcleo dela, por isso que a gente chama de arco do desflorestamento. O pessoal vai destruindo a mata para plantar soja, tá? Isso é importante. Outra questão também é que o pessoal vai desmatando para tirar madeira. Como? Né? O pessoal vai destruindo com máquinas, com extração de madeira de maneira ilegal, isso é muito sério. Outra questão fundamental também é a mineração que o pessoal promove ali, os garimpos ilegais, que são realidades cruéis com a Amazônia. Então, quem são os agentes que vão atuar, tá certo, pessoal, nesse domínio amazônico? Os grileiros de terra. Quem são os grileiros? São pessoas de má índole, tá certo? Que burlam, que vão fraudar documentos para falar que aquelas áreas são deles, tá? Isso é o processo chamado grilagem de terras. Eu também tenho esses garimpeiros que vão promover a ação do garimpo ilegal, sem nenhum pudor, vai destruindo todo esse bioma, porque vai desmatando, vai jogando mercúrio para retirar o metal. Esse mercúrio vai cair na água, vai contaminar os rios, os peixes, inclusive as pessoas que vivem ali. A figura dos fazendeiros são importantes porque são esses caras que também estão desmatando. Então esses caras também são importantes. E por outro lado, a gente tem os indígenas, que são populações nativas, que estão sofrendo com esses processos aí de expansão. Justamente aí por conta do garimpo, da mineração, né, da extração de madeira.
Tá? Então, essas 3 atividades que eu estou falando para você, o garimpo, a extração de madeira e também aí a prática da agricultura e a pecuária, elas são fundamentais nesse processo de destruição da Amazônia. Essas manchas em vermelho que você vê aí são todas as áreas que a Amazônia já perdeu de espaço. É coisa de 17% da sua vegetação nativa. Aí você fala, professor, é pouca coisa, mas não. Pelo contrário, é muito, mas é muito significativo já para deixar a Amazônia numa situação bem complicada, tá bom? Então vamos citar cada um deles aí, ó. Quando eu falo sobre o arco do desmatamento, ou seja, eu tenho aqui a região sudeste, a região centro-oeste, que vai indo pelas beiradas, né, pessoal? Vai destruindo ela pelas beiradas. Então, um grande símbolo da perda de ambientes naturais da Amazônia é o acúmulo de fatores de mudança de habitat nas bordas do bioma. Os animais que vivem aqui, eles acabam ou sendo extintos, né, ou acabam indo fugindo lá para o núcleo da Amazônia, tá bom? E aí você vai causando todo um desmatamento, todo um desequilíbrio ambiental. Você certamente deve se lembrar que no ano passado, por volta de agosto, setembro, nós tivemos uma grande onda de queimadas na Amazônia que colocou o Brasil em sinal de alerta em escala global, né? Todo mundo criticando as políticas governamentais que nós não estávamos cuidando, né, das nossas matas, nós estávamos afrouxando aí as fiscalizações promovidas pelo IBAMA. Então, a gente está num caos, pessoal. Quando eu falo que nós estamos passando por grandes problemas de queimadas, a gente vai destruindo esse bioma aí e vai demorar anos ou talvez não consegue mais se restabelecer. Então as queimadas são importantes. Eu vou queimar para quê? Eu vou queimar ou eu vou tirar a madeira? Não é interessante eu tirar a madeira? Então eu queimo essa área para praticar o que ali dentro? Pastagem ou plantação de soja ou fazer garimpo, tá bom? Então por isso que o pessoal faz queimada. Tá? Outra questão interessante também é que projetos de infraestrutura, eles também causam uma série de desmatamentos. Então, quando você coloca estradas, quando você coloca hidrovias, oleodutos, gasodutos, você promove oportunidades de ocupação nessa área, porque você está dando infraestrutura para ela. E aí a floresta vai, né, receber uma grande quantidade de pessoas e isso pode gerar um problema aí de desmatamento também, tá bom? Então essa extração de madeira, muitas vezes de maneira ilegal, ela é promovida sem pudor na Amazônia, porque há uma dificuldade gigantesca em fiscalizar ações desses grupos, que muitas vezes são grupos poderosos, inclusive envolvidos com política, né? Deputados, enfim. Então essa extração ilegal de madeira, ela deve ser combatida e infelizmente no Brasil a gente tem uma dificuldade quanto a isso. Tudo bem? Quando você tem a ocupação da Amazônia, a gente vai ter um padrão que nós chamamos, que é uma expressão até curiosa, que é a expressão ocupação por espinha de peixe. O que é isso, gente? Eu abro um veio, né, principal assim na mata, e aí o pessoal vai construindo perpendicular a esse eixo principal para, né, construção de chácaras, fazendas e até mesmo núcleos urbanos. Então, primeiramente eu abro uma estrada, depois eu vou loteando essa área. Então, é o que nós temos como a ocupação por espinha de peixe. Qual é o principal veio aqui? A abertura de uma estrada. A gente tem a famosa BR-230, que é a famosa rodovia transamazônica. Então, no entorno dela a gente tem áreas aí que são ocupadas por diversos tipos de pessoas de várias regiões que vão ocupar, portanto, essa área aí. Eu conversei com vocês também no módulo 34, se eu não me engano, quando eu falei sobre as hidrelétricas, lembra? E falei com vocês sobre duas lá no estado do bioma amazônico. Falei sobre Belo Monte, lembra? Lá no rio Xingu, no estado do Pará, e falei também sobre a usina de Balbina, no rio Atumã. Ambas hidrelétricas causaram, né, grandes impactos ambientais. Então, é mais um tipo de dano que a Amazônia está sofrendo desde aí dos anos 60, 70, com construções de mega obras que vão criar grandiosos lagos, que vão desmatar grandes áreas, que vão inclusive promover a extinção de algumas espécies. Tudo bem?
Outra questão fundamental que me chama a atenção, meus nobres colegas, é a mineração em escala absurdamente grande, né? Que eu até comentei com vocês em outra aula. Sabe aqueles gigantescos caminhões que a gente vê de mineração, gigantescos? Olha ele aqui, ó, na imagem, né? Nem quase aparece, justamente porque a gente tem grandiosas áreas que vão sofrer o processo do desmatamento, né? Da erosão, que aí vai desmontar toda a credibilidade desse bioma aí. Outra coisa importante também, como eu disse no começo da aula, é a questão da pecuária, porque o gado, assim como a soja, você vai ver na sequência, eles vão, não é, tomando espaço, e aí você vai ter que desmatar essa área para dar espaço a ele. Por isso que muitas vezes a gente utiliza a queimada, porque eu limpo o espaço, coloco o gado ali e aí ele vai pastejar. Ou eu promovo a queimada, né, e daí eu vou fazer o quê? A plantação, principalmente da soja, tá? Então é muito importante que você, meu nobre aluno, tenha essas ideias bem concebidas na sua cabeça. Então, vem aqui comigo para a gente fazer um resuminho para que você nunca mais se esqueça sobre esse problema. Então, é normal cair no vestibular esse tipo de questionamento, ó. Quando eu falo do domínio amazônico, muitas vezes o vestibular gosta de trabalhar com a questão dos impactos. Então, quais são os principais problemas? Inicialmente, o primeiro processo de desmatamento se dá pelo processo de queimadas, porque as queimadas, elas abrem espaço depois para a soja e ou para a pecuária, para a criação de gado, tá certo? Eu também tenho um outro tipo relacionado ao desmatamento, que são os garimpos ilegais, ou melhor dizendo, a mineração, que causam grandes crateras como aquela que você viu na sequência aí, tá bom? Os garimpos ilegais, tá bom? Outra coisa interessante também que eu preciso colocar são as grandes obras de infraestruturas. São elas estradas, como a BR-230, que é a Transamazônica, e também hidrelétricas, que foi assunto da aula que nós vimos em uma outra oportunidade. Então, está aqui colocados os principais problemas relacionados aos impactos ambientais. Lembrando que a soja e a pecuária são responsáveis por uma coisa chamada assim, ó, expansão da fronteira agrícola. Sabe aquela ideia do arco do desmatamento? Ou seja, eu vou abrindo espaço por queimadas, por extração de madeira, né? Que é importante também colocar aqui, ó, extração de madeira ilegal, tá? Que eu vou abrindo espaço no terreno, portanto, para receber a soja e a criação de gado, tá? Ô Gui, fala para mim quais são os agentes importantes. Então você tem fazendeiros, você tem os grileiros e você tem também os garimpeiros e você tem os nativos, que são os caras que muitas vezes estão sofrendo um processo de exclusão, de perseguição, tá bom? Os nativos, então são esses os indivíduos que a gente vai ter dentro do contexto relacionado aos personagens que estão no campo. Tudo bem? Vamos finalizar nossa aula fazendo aqui um exercício. O exercício fala isso aqui, ó, lá do módulo 36. Ele pergunta assim, ó, uma questão da Federal da Paraíba. Quais são os principais problemas ambientais desencadeados pelo desmatamento da Amazônia? Poxa, acabamos de falar disso. Olha lá, resolução. O desmatamento desencadeia vários problemas ambientais, como erosão, lixiviação, incêndios, assoreamentos dos rios,
perda da biodiversidade e redução da evapotranspiração. Vamos trabalhar cada um deles aqui? O que é erosão, pessoal? Erosão é você perder o solo. Se eu estou desmatando, se eu estou tirando garimpo, né? Se eu estou garimpando, se eu estou tirando a madeira, o solo fica exposto. Quando chove, a água, né, da chuva vai tirar o solo que está exposto e vai levar para onde? Vai levar lá para o fundo dos rios, vai assorear os rios, vai deixar o rio raso, porque esse solo está sendo transportado. Então, erosão e assoreamento são coisas muito causas e consequências. Essa expressão lixiviação, a gente ainda vai trabalhar isso com mais afinco mais para frente. Lixiviação significa a lavagem do solo. O que significa isso? A água vem da chuva e leva os minerais, né, que são microscópicos, leva os minerais que se solubilizam com a água, que se dissolvem na água, leva embora e o solo fica pobre, tá bom? Outra questão importante são os incêndios, né? Justamente por conta das queimadas, incêndio ou queimada, mesma coisa, tá certo? Perda da biodiversidade são os animais, tanto da flora, os vegetais da flora e da fauna, os animais aí que vão ser extintos, você vai ter espécies que serão dizimadas. E por fim, com a redução da mata, você tem a redução também do processo de evapotranspiração que eu mencionei no começo da aula, né? Porque as plantas elas vão jogar a umidade para o céu, né? Para a atmosfera, e essa atmosfera ela vai transportar essa umidade para outras localidades, inclusive para nós aqui. De vez em quando chove aqui na nossa região, não pense que vem lá do sul, lá do Polo Sul, lá da Antártida. Vem da Amazônia. Aquela umidade, né, que, principalmente no verão, aquelas chuvas de verão são chuvas que vêm lá da Amazônia. Então, se você tirar a mata lá no norte, nós não temos chuvas aqui. Isso vai prejudicar as nossas agriculturas, né, e a manutenção da mudança climática. Então, olha que importante que é a gente trazer esse assunto aqui para você. Tudo bem? Então, pessoal, na aula de hoje a gente falou sobre coisas extremamente importantes, que são os impactos ambientais daquilo que chamamos como domínio amazônico. É muito importante que você esteja atento com essa aula aí. Tudo bem? Beleza? Então, os agentes, as causas, as consequências estão, então, bem delimitadas. Beleza, galera? Então vai. Um beijo para vocês. Valeu. Tchau, tchau.